A Taylor Swift, eu não sei se eu tenho todos os recursos necessários nesse momento para descrever como essa mulher é nojenta, é desprezível. A Taylor Swift é um monstro, é uma mentirosa, miserável, uma pessoa ruim, podre, imunda. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Gustavo Report. E esse episódio vai expor todas as mensagens que vieram agora à tona pelo processo judicial, e com isso nós temos exposições plenas e provas incontestáveis de tudo aquilo que já era evidente, mas vocês vão ouvir mais sobre isso, na minha opinião. E é claro, principalmente, as mentiras grandiosas da Taylor Swift, além de outras elucidações sobre o caso. Lembrando que eu tenho feito a cobertura desse processo desde o comecinho. Quando a Blake entrou com o processo dela, eu trouxe para cá, página por página do documento, fiz isso com o Baldoni e a cobertura subsequente. Já fazia algum tempo que eu não fazia nada aqui, porque o interesse diminuiu, infelizmente. Mas agora isso não tinha como deixar passar de forma alguma, e com um possível julgamento a caminho, em maio, então vamos ter muito a debater. Mensagens de texto entre a Blake Lively e a Taylor Swift criticando Justin Baldoni, inclusive chamando de palhaço e um termo que eu nem posso falar aqui no canal, que é obsceno, foram reveladas em novos documentos judiciais. Em uma das mensagens, a Blake chega a dizer que o Justin é o diretor idiota do meu filme. Segundo documentos judiciais, a atriz teria pedido a Taylor que endossasse sua revisão do roteiro sem sequer lê-lo em abril de 2023, e a Taylor teria concordado. Documentos indicam que depois que a Taylor aprovou o roteiro revisado da Blake em uma reunião com Justin no apartamento da Blake, Blake enviou uma mensagem de texto para Taylor. Você foi tão incrivelmente heróica hoje, e eu contei cada momento para o Ryan, marido, Ryan Reynolds. Eu ficava me lembrando de coisas, você inventando coisas sobre mim, e lentes de contato, e se referindo a si mesma como minha boneca. E esse palhaço, acreditando em tudo, mas também resistindo. Você é a melhor amiga do mundo. Outra correspondência com a Taylor inclui a cantora sugerindo à própria Taylor que o Justin não foi estratégico ao usar a música dela no trailer do filme assim que acaba. Ela disse bem assim, se o Justin fosse estratégico, ele diria algo como sem Taylor Swift no trailer, porque isso lhe daria mais poder sobre o filme. Tipo, ela é sua aliada, não dele, supondo a interpretação das pessoas. E a Blake respondeu, você tem toda a razão, ele deveria ter fugido da sua música. Que estupidez! Essa era a única chance dele de parecer estar em vantagem. Aí, em dezembro de 2024, a Taylor enviou uma mensagem de texto para a Blake antes da publicação da matéria do New York Times, aquela que alegava falsamente que o Baldoni havia orquestrado uma campanha difamatória contra ela. E aí, a Taylor diz assim, acho que essa linguagem obscena sabe que algo está para acontecer porque ele pegou seu violino minúsculo. Na resposta da Blake, que consta nos autos do processo, ela negou que tenha discutido o artigo do New York Times com a Taylor previamente, e também nega ter pedido a Taylor que endossasse sua revisão de roteiro sem ler. Ela disse assim, eu enviei o roteiro para a Taylor quando ela estava a caminho do meu apartamento, porque o Justin ainda estava lá, e pedi para ela ler. Eu disse a ela que não precisava, não queria que ela se sentisse pressionada a fazer isso, mas esperava que ela lesse. Bom, e agora vem a outra parte mais gritante aqui. Antes dessas mensagens virem à tona, comprovando a participação da Taylor na manipulação do filme, meses atrás, no ano passado, o representante dela negou publicamente que a cantora tenha tido qualquer envolvimento na batalha judicial, declarando em um comunicado o seguinte, Taylor Swift nunca pisou no set deste filme, não esteve envolvida em nenhuma decisão de elenco ou criativa, não compôs a trilha sonora, nunca viu uma versão editada ou fez qualquer observação sobre o filme. Ela nem sequer assistiu É Assim Que Acaba até semanas após seu lançamento público e estava viajando pelo mundo durante 2023 e 2020 como atração principal da maior turnê da história. Já vamos falar mais sobre essa mentira depois.
Bom, e aí a gente tem a outra atriz, a Jane Slate. Durante seu depoimento, várias mensagens de texto, a Jane interpreta a irmã do Justin Baldoni no filme, que fica amiga da Blake. E aí várias mensagens dela foram lidas em voz alta. E em uma mensagem, a Jane afirmou que as filmagens do filme foram uma experiência realmente repugnante, perturbadora. E ela disse assim, e eu sou uma dos muitos que se sentem assim. Ela diz também, Justin é um verdadeiro falso aliado e não estou disposta a fazer nada que promova a imagem que ele está construindo de feminista homem. Em outra ela fala, honestamente não tenho palavras para descrever a fraude que ele é. Em outro texto, a Jane disse sobre o Justin, sinceramente nunca encontrei nada parecido com esse cara. Ele é o maior palhaço e o narcisista mais intenso. Aprendi muitas lições. Em uma mensagem para seu ex-agente em maio de 2023, durante a produção do filme, ela escreveu, esta semana foi realmente intensa por alguns motivos. É fascinante e também muito ruim. Justin e Jane são realmente inadequados e não estou com medo nem nada, apenas com repulsa e profundamente irritada e sei que a Blake está se sentindo isso em um nível muito mais sério. Sinto que a situação está prestes a piorar muito. E não sei qual é o limite da Blake, mas ela já aguentou muita coisa deles, coisas absurdas, e eu não estou brincando quando digo que o Justin e o Jamie me assustam. Eles contam mentiras muito estranhas e o Justin é incrivelmente equivocado. Ela também fez referência à palestra do TED que o Justin fez em 2018 sobre o empoderamento feminino e a redefinição da masculinidade em outra mensagem. Ela disse assim, eu realmente não entendo como ele conseguiu fazer uma palestra TED. Ele é pior do que os caras que eu já encontrei, não porque ele seja um predador, mas por causa de sua fragilidade e misoginia em geral, como se não tivesse consciência de nenhuma das coisas obviamente inaceitável. Aí, em dezembro de 2024, a Blake e a Taylor aparentemente discutiram uma mudança na dinâmica da amizade, entre outras mensagens. A Blake escreveu assim, oi, só passando para saber como você está. Não tenho nenhum motivo específico para perguntar, mas sei lá, tenho sentido que deveria. Está tudo bem. Me senti uma péssima amiga ultimamente porque fiquei tão triste e só falei dos meus problemas por meses. Você foi generosa não só por ser a pessoa mais importante para mim durante todo esse período, mas também por me dar um desconto por estar tão envolvida, mas ainda tenho a sensação de que algo não está certo. Contei para o Ryan e ele disse para eu perguntar para você, mas me senti tão bobo e achei que soaria carente e estranho para todo mundo, principalmente porque não consigo explicar porque tenho essa sensação. E você sabe que tenho masculinidade tóxica, então não posso parecer carente. Mas também quero saber se está tudo bem, então estou perguntando. Sempre quero ter a oportunidade de ser uma amiga melhor, se houver algo que eu tenha feito sem querer. Sei o quanto você está ocupada e sobrecarregada fisicamente, emocionalmente, praticamente, então não espero mais nada de você. Só quero ter certeza de que está tudo bem. Aí a Taylor respondeu, não, você não está errada, mas também não é grande coisa. Acho que estou simplesmente exausta em todas as áreas da minha vida e nos últimos meses tenho sentido uma pequena mudança na forma como você fala comigo. Sim, houve muita coisa relacionada ao Justin, mas eu já passei por coisas assim. E sei o quanto isso consome tudo. É mais como, eu me sinto muito mal por dizer qualquer coisa sobre isso, porque suas mensagens têm sido tão gentis na intenção, mas as últimas, parece que estou lendo um e-mail corporativo em massa, enviado para 200 funcionários. Você usou a palavra nós umas 18 vezes e me sinto péssimo em criticar de alguma forma a maneira como você lida com o que tem passado, mas eu sinto falta da minha amiga engraçada, excêntrica, que fala comigo como ela mesma, não como uma unidade plural. Quando estou conversando com o grupo, me sinto ainda mais distante de você, do que geograficamente. E eu sei que você se sente atacada por todos os lados por motivos ridículos. Então você sente que precisa explicar tudo demais, ser gentil demais ou algo do tipo, mas sou eu. Isso só causou um pequeno distanciamento e você não precisa se desculpar. Só volte, por favor. Aí a Blake respondeu de forma bem-humorada e etc. Bom, aí nós temos outra peça importante desse processo, que é a atriz que fez a versão mais jovem da Blake e foi questionada em seu depoimento sobre quantas vezes presenciou ações, condutas ou comentários inadequados ou indesejáveis durante a produção do filme. E ela respondeu 3 vezes. Aí, em outro momento, a atriz foi questionada sobre o Josh supostamente ter escrito uma de suas cenas íntimas no filme como quente. Aí ela disse assim, não me pareceu apropriado em um ambiente de trabalho e considerando que não era necessariamente uma observação sobre minha atuação. Pareceu estranho e fora de lugar ouvir sobre uma cena, especialmente uma cena que deveria ser para todas as idades, sobre 2 jovens adolescentes tendo uma experiência íntima e inocente. Aí ela disse,
Pareceu inadequado ouvir meu diretor dizer isso como algo pessoal para mim e meu colega de elenco. De acordo com a descrição no roteiro e a explicação de que tive com a coordenadora de intimidade, a cena não deveria ser sexy, picante ou algo do tipo, mas sim inocente, mais para uma cena íntima com classificação indicativa livre. Ela descreveu a filmagem de outra cena para o filme, que havia uma cena em que a sua personagem, Lily, estava na cozinha, e o outro personagem, interpretado pelo colega dela de elenco, Alex, e ele estava fazendo biscoitos, e havia uma sugestão de mudança na cena, em que ele alimentava ela com massa de biscoito usando uma colher. E o Justin sugeriu que ela lambesse a massa de biscoito da colher e olhasse para o colega de elenco de uma forma que pareceu para ela um tanto inapropriado, dado o contexto da cena. Aí ela falou assim, não fazia sentido para mim, na cena que estavam filmando, que meu personagem fizesse esse tipo de conversa, visto que ela tinha 16 anos e estava no ensino médio. Isso foi o que Alex me contou alguns meses depois, quando eu estava longe dos dois e estávamos nos preparando para ir para Jersey City pela primeira vez. Aí o Justin chamou Alex de lado e disse que queria que o Alex a conhecesse muito bem e aí piscou para ele. Aí ela interpretou a piscadela como algo desse tipo de comportamento inapropriado. Aí ela alegou que a autora, a Colleen Hoover, lhe disse que não se sentia confortável com a presença do Justin no festival literário Bonanza, na época, porque ela disse que achava que o principal motivo do desconforto era o fato do Justin ter mentido sobre a religião dela, dizendo às pessoas que ela era da fé Bahá'í, quando não era. E disse assim, eu acho que esse era o principal motivo do desconforto dela. Aí a gente tem as comunicações que envolvem a Blake, o Ben Affleck, o Matt Damon e a esposa do Matt, Lucy Damon, em 2024. Entre as centenas de provas que foram liberadas em 20 de janeiro, estão supostas mensagens de texto e e-mails de 2024 que os advogados do Justin abordaram como prova no processo civil. Neles, a Blake lamenta as dificuldades que enfrentou com o filme e pede às estrelas de Hollywood que assistam e critiquem a versão que ela havia editado, a versão do filme. Em uma conversa em um grupo com os Damons, o Ryan Reynolds acrescentou que era um pedido sem pressão nenhuma e chamou o projeto de um dos maiores sucessos de todos os tempos, dentro e fora do set, e que um dia faria um filme sobre o filme. A Blake concordou em aumentar ainda mais a pressão e prosseguiu revelando suas queixas sobre o Justin, dizendo aos Damons que o filme quase tirou a vida dela. Aí ela colocou assim, o diretor, /coestrela, /produtor, /financiador, /chefe do estúdio, sim, tudo a mesma pessoa, não tinha experiência nenhuma. O que eu não previa era ter que fazer tudo neste filme. Reescrevi o roteiro inteiro, dirigi todos os atores. O diretor de fotografia vinha até mim sempre que não conseguia obter nada dele, ou seja, com muita frequência. Mais tarde, ela alegou que a distribuidora Sony estava procurando todos os motivos para não usar a versão dele e que ela recebeu 10 dias para montar uma edição que competisse com a do Justin, que ele vinha fazendo desde julho. E aí, ela e o Reynolds convidaram as filhas dos Damons para a exibição da Blake para familiares e amigos em Nova York no dia seguinte. O Matt respondeu, vamos te ajudar no que puder. E se essa experiência não destruiu completamente sua alma, Blake, você deveria vir dirigir seu próximo filme aqui na Artists Equity, a produtora que ele cofundou com o Ben Affleck. Aí a Lucy, a esposa, sócia da empresa, respondeu, claro, ficaremos felizes em assistir e esperamos poder te ajudar. Horas antes dessa conversa com os Damons, em 17 de maio, outra exibição mostrou a Blake aparentemente enviando um e-mail para o Ben Affleck para sondar se ele estaria disposto a assistir ao filme e dar ideias a ela ou sugestões. Ela disse assim, se sua esposa ou filhos estiverem por perto, eu adoraria ouvir a opinião deles também. Só para constar, o livro aborda a violência doméstica, então ninguém será pego de surpresa. Sou muito fã da Jennifer, a Jennifer Lopez, e sempre digo isso a ela quando a encontro, e seria uma honra ouvir a opinião dela. Aí ela desabafou sobre Assim que Acaba ter sido a experiência mais perturbadora que ela já teve em um filme. O documentário sobre os bastidores do filme seria mais interessante do que o próprio filme, ela acrescentou. E disse, se eu tivesse simplesmente dirigido, teria sido muito mais fácil. Em uma troca de mensagem separada, 2 dias depois, com uma pessoa cujo nome foi omitido, a Blake escreveu que a Colleen Hoover compareceu à exibição da versão do filme dirigida pela Blake e que foi um sucesso absoluto e que até o Bradley Cooper assistiu 2 vezes, acrescentando que
ele a fez se sentir muito bem com a versão final. Em vez de enviar feedback, ela alegou que os Damons entraram em contato com o CEO da Sony Pictures, o Don Hotman, para tentar aprovar a edição dela sem uma disputa final com o Justin. Aí nesse ponto nós temos as mensagens da Sony. Pois é, e não é qualquer funcionário, nós estamos falando do presidente, a vice-presidente, por aí vai. A vice-presidente Andrea Giannitti, executiva de produção e diretora criativa sênior da Sony Pictures, confirmou que se referiu a Blake como uma terrorista ao conversar com o produtor Jamie Hatt, depois de saber que a estrela ameaçou deixar o filme se uma lista de 17 mudanças não fosse implementada. E ela disse: havia uma quantidade enorme de dinheiro investida e gasta, e tínhamos que terminar o filme, ou ele não poderia ser lançado. E enquanto a internet começava a especular sobre um possível desentendimento entre a Blake e o Justin, a autora Colleen Hoover enviou uma captura de tela de uma publicação do Deus Moi, um perfil de fofocas de celebridades, que apontava que o Justin estava ausente da divulgação do filme e que a Blake não seguia no Instagram. E aí, ela enviou mensagem para o Justin em 12 de julho do mesmo ano. Mais tarde, a Blake disse à Sony que não queria estar no tapete vermelho, em fotografias ou sentado perto do Justin durante a estreia do filme. Depois que outros membros do elenco deixaram de seguir o diretor Danny Megan, executivo de marketing da Sony, escreveu: o número de pessoas que deixaram de seguir o Justin aumentou muito hoje. Aí o Alex Sachs, produtor do filme, respondeu: por que todo mundo teve que fazer isso? É a Blake, com certeza. Os executivos da Sony também comunicaram sobre a imprensa negativa que circulava na época a respeito da Blake. Em 11 de agosto, Tara Grant, vice-presidente executiva e diretora de comunicações da Sony, escreveu: ela orquestrou todo esse drama de uma maneira totalmente inexperiente e amadora, e basicamente ameaçou a Sony. E agora está furiosa porque o tiro saiu pela culatra. O presidente e CEO da Sony, o Tom, escreveu em 15 de agosto que a Blake não merecia reação negativa, embora tenha argumentado que ela mesma provocou tudo isso ao se recusar a ouvir conselhos e ao vender seus produtos, numa aparente referência à decisão da Blake de lançar sua marca de cuidados capilares na época do lançamento do filme. Antes disso, em 9 de agosto, o Tom se referiu à reação negativa como um desastre, aí usou uma linguagem negativa, e disse: nada de quem está envolvido ou errado importa. A confusão é a história que definirá o filme. Ninguém poderá assistir ao filme da mesma maneira. Trágico. Ele também escreveu em um e-mail separado que a Blake tem tanta beleza, dinheiro, fama, um marido bonitão, filhos, que o instinto da multidão é derrubá-la, como aconteceu com a Anne Hathaway, e que nenhuma das duas mereceu isso, embora ela mesma tenha provocado a situação ao se recusar a ouvir conselhos e ao vender seus produtos. O presidente da Sony Motion, Sanford Panic, concordou com as opiniões em 21 de agosto, criticando a marca de produtos da Blake e a sua oposição ao envolvimento do Justin em grande parte da promoção do filme, dizendo: ela mesma se colocou nessa situação. Se ela simplesmente tivesse deixado ir à estreia, ou não tivesse feito todo o elenco parar de segui-lo nas redes sociais, ou tivesse expulsado do filme, e tivesse feito o que todos sempre fizeram no mundo do entretenimento para preservar o tempo e a memória, que é proteger o show, então nenhuma dessas investigações teria acontecido. A venda de produtos para cabelo ao mesmo tempo foi uma estupidez sem tamanho, e ela não quis ouvir, e ela sabe que deveria saber disso. Em um e-mail, o vice-presidente compartilhou suas reflexões adicionais sobre a controvérsia, dizendo: é bastante irônico, porque ela tem um filme de grande sucesso com previsão de arrecadar mais de 300 milhões de dólares, e provavelmente nunca mais trabalhará, ou não por um bom tempo. Embora até a Anne Hathaway tenha se recuperado, o Tom acha que ela provavelmente está de forma bizarra, impossibilitada de ser contratada no momento. Aí o executivo discordou, escrevendo: isso vai passar, ela vai ficar bem. Aí o vice-presidente disse: não, discorda, ela está acabada, pelo menos por enquanto já era. E aí o Andy Giannitti, executivo da Sony responsável pelo filme, está no centro de diversas provas escandalosas do caso. E o próprio Ryan Reynolds mostrou que não tinha nenhuma simpatia pelo Giannitti e um de seus colegas da Sony, segundo os documentos. O Ryan chamou os executivos de idosos e ineficazes, sem ideias ou habilidade de comunicação, apenas instrumentos grosseiros com 6 bordões e umas 5 palavras-chave. Uma curiosidade que vale a pena mencionar é que essas mensagens e e-mails agora vazados da Sony, que revelam os bastidores da produção cinematográfica do filme, têm uma estranha semelhança
com revelações de um ataque cibernético que a Sony sofreu em 2014, considerado o pior ataque cibernético corporativo em solo americano. Esse incidente encerrou carreiras e causou rupturas duradouras no mundo do entretenimento, graças a um arquivo de e-mails vazados entre executivos, agentes e estrelas. Na hereditariedade, padrões específicos e comportamentais são passados de geração em geração. É quando as mesmas lutas aparecem nas mesmas famílias, na vida do avô, do pai e do neto. O que muitas pessoas não imaginam é que no passado, ancestrais podem ter feito acordos malignos para alcançar riqueza e prosperidade. E agora, gerações seguintes descobrem que eles são o preço que os seus ascendentes estavam dispostos a pagar por isso. Há uma reviravolta em Uma Dobra Meia-Noite que eu não te contei e eu não vou te contar. Mas acredite, nesse suspense, um serial killer implacável vai perseguir homens, mulheres e até crianças em busca de justiça. Esse é um livro escrito em formato roteiro, não é como os outros. Aqui cada página é uma armadilha. E se você adquirir comigo, você ganha autografado, com brindes exclusivos, esses marcadores que você está vendo agora, o kit completo. Você pode adquirir pelo meu site, no link fixado no primeiro comentário aqui, comigo pelo Instagram, Telegram ou e-mail. Você também pode adquirir em e-book ou pelo Kindle. O grau de grandiosidade que ela expressa nessas mensagens é tão absurdo que é perturbador pensar que o Ben Affleck e o Matt Damon engoliram essa história. Inclusive, uma paciente até tinha conversado comigo que ela achava muito descabido. E eu até passando um pano, meu Deus, dizendo, mas é porque eu acho que eram muito amigos, etc. Isso nem porque eu não sou fã deles, nem nada, mas, né, sempre procurando alguma coisa positiva na situação. Mas eu ainda não tinha visto todas as mensagens. E agora que eu vi, eu realmente retiro toda e qualquer defesa, até porque, até o que meu paciente comentou, ele recentemente estava dando uma palestrinha aí, a importância do diretor, e ele recebe uma mensagem desse tipo e acha tudo bem? Não. Então a importância do diretor só ocorre quando você é o diretor. Essa mensagem dela é patética. Porque o que ela está descrevendo aqui é implausível em um set de filmagem. Literalmente não existe. Não tem como o diretor de fotografia vir até você, o ator, que nunca dirigiu nenhum filme, que não é um diretor famoso, que nem é um astro de primeira linha, e nem se fosse, chegar e dizer, olha, o Justin não está me ajudando aqui, então eu preciso que você me ilumine com suas ideias. Como se o diretor de fotografia precisasse da ajuda dela. Um trabalho, inclusive, que ocorre com antecedência. Isso é absurdo. Inclusive, me lembra até que naquela prova, aquela que ela mentiu, que o Justin tentou beijá-la e tal, que depois o Justin veio e falou, tá aqui a gravação. Você vê que no começo, ela estava querendo dar ordem na pessoa que cuidava da iluminação. Acho que essa luz, alguma coisa assim, fica melhor para cima. E aí eles, não, tá bom do jeito que tá. E ela insistindo, e aí eles cortaram ela do tipo, querida, quem entende de luz aqui sou eu. Só isso prova que é o contrário. Ela que estava tentando... Gente, eu não consigo nem imaginar um mito dela se aproximando, talvez, do diretor de fotografia e tentando ensinar o cara a fazer o trabalho dele. E o fato de que ela dirigiu todos os atores, isso não existe, a menos que ela literalmente tivesse colocado o Justin para fora do set e assumido a liderança por trás das câmeras. Assim, não tem. É como se uma pessoa escrevesse agora algo implausível que aconteceu na sessão de terapia dela. Não de absurdo do tipo, olha, o terapeuta fez algo horroroso comigo, mas ela querendo dizer que colocou o terapeuta em transe hipnótico. De repente, quem não entende como funciona, não sabe o sistema, vai achar, nossa, como foi que aconteceu? Agora, eu que estaria lendo ia pensar, isso aqui não existe, porque nem o terapeuta mais irresponsável do mundo se submeteria a uma coisa como essa. E você vê que ela não esconde essa necessidade de se mostrar importante. Reescrevi todo o roteiro. E aí agora você vê, né, quando a pessoa tem poder, a proteção. Só isso aqui já era suficiente para uma sindicância do sindicato dos roteiristas vir para cima dela, porque você escreveu quando? Durante a greve dos roteiristas, que é estritamente proibido, e você vê que não para por aí. E quando você analisa os fragmentos da história, você percebe que ela não se sustenta
pela quantidade de mentiras que ela tenta organizar. Então, assim, em um momento ela fala: o estúdio está procurando todos os motivos para não levar a exibição do Justin à tona. Só que aí, mais pra frente, ela pede ajuda para convencer a Sony a colocar a versão dela no ar. Isso não faz sentido. Aí, em outro ponto, né, mania de grandeza, então, ele teve tempo para editar desde junho. Eu só tive 10 dias, né? E tipo, e olha como o meu ficou melhor. O mais bizarro na mensagem dela, quando ela vai falar sendo diretor de fotografia, ela diz: ele vinha até mim sempre que não conseguia obter nada dele. Aí, como isso não é suficiente, ela ainda faz questão de reforçar, ou seja, com muita frequência, uma necessidade de se mostrar, né? Que é evidente, inclusive, ao longo de toda a campanha de divulgação do filme, que pegou muito mal para ela, era a arrogância desenfreada dela. Ela passava por cima de todo mundo, ela ficava com raiva. Até quando a entrevistadora perguntou o que ela poderia dizer para vítimas de violência doméstica, aí: me siga. Oi? Me siga no Instagram. É esse o seu conselho? Ela queria fazer tudo ser em torno dela e não de outras vítimas. Pare de querer fazer com que mulheres que estão apanhando por aí consigam algum espaço nesse filme de violência doméstica que estou promovendo para engrandecer. A pior parte nisso tudo é que ela não é apenas desqualificada para essa função, porque todas as decisões criativas que ela tomou foram mal avaliadas. Ela não leu o livro, tipo, oi? Que é algo assim quase impraticável na indústria cinematográfica. Os atores leem os livros, fazem um trabalho de pesquisa absurda, pelo menos isso não dá para se queixar deles. O pessoal se prepara anos para um papel. Tem gente que faz loucuras, emagrece, perde peso, ganha peso, raspa a cabeça. Ela não leu o livro, ela não quis seguir as roupas da personagem descritas no livro, o que deixou o público enfurecido, os fãs do livro. E a própria edição do filme dela não ficou boa, porque eu li as críticas e a montagem do filme não agradou. Eu acho que já começou errado quando o Justin decidiu escalar essa mulher para o papel, que, pelo que eu pesquisei, já não correspondia nem de longe com a idade da personagem do livro. E a realidade, infelizmente, é uma só. Na maioria das vezes, quando Hollywood adapta um livro e vai contra o livro na adaptação, ou seja, mudando tudo, levando a história para outro lugar, mudando a característica, alterando os personagens, os estúdios quebram a cara, perdem milhões. É assim que acaba, ganhou milhões, pelo contrário. Mas dá para ver que, de alguma forma, o livro se vingou, porque não vai ter sequência. A franquia É Assim que Acaba está mais enterrada que a carreira da Blake Lively, ao ponto de que a própria autora diz que tem vergonha do livro por conta do escândalo. E você vê que a Blake já tinha esses delírios de grandeza quando, no ano passado, em uma outra parte do processo, veio à tona que ela achava, inclusive, que receberia uma indicação ao Oscar pela sua atuação no filme. Tipo, meu Deus, não que a atuação dela fosse ruim, porque eu, pessoalmente, do que eu já vi dela, não acho que ela atua mal. Mas foi muita pretensão de querer fazer um acordo desse tipo, exigindo receber até um bônus se ela fosse indicada ao Oscar, quando normalmente, para receber uma indicação ao Oscar, a distribuidora precisa gastar milhões e milhões de dólares para promover o filme. Ela não teve noção nenhuma de qualquer coisa, tipo assim, não, se eu ganhar um Oscar é vocês que vão ter que me pagar. Eu fiquei assim, na hora que eu falei, minha amiga, do que você está falando? São 20, 30, às vezes 40 milhões de dólares para anunciar o filme nas revistas, para fazer outdoors para sua consideração, para que os votantes sejam impactados, sessão comentada, exibição do filme na academia, nos sindicatos. Gente, isso assim é surreal. Eu não sou da indústria, mas do pouco que eu entendo, quando eu li isso, eu fiquei assim, ó, a Blake, na pior das hipóteses, quando esse processo dá totalmente errado para ela, ela vai poder alegar insanidade. Eu fico contente, de certa forma, que toda a leitura que eu fiz nesse caso, desde o princípio, se mostrou correta com o passar do tempo através das evidências. Principalmente no começo, quando a maior parte das pessoas que produz conteúdo não teve coragem de questionar os inúmeros furos do processo da Blake e decidiu passar por cima de tudo que já havia acontecido anteriormente, porque de alguma forma era mais cômodo. E, infelizmente, não há outra definição a não ser que essa mulher não presta. A Blake Lively é um dos seres humanos mais podres
pegos em flagrante. O marido dela, o Ryan, outro dia eu estava conversando até com a minha mãe, que a gente estava falando novamente da proposta que ele fez com a Sandra Bullock, que quando assistimos na época, eu não conhecia o Ryan antes daquele filme, e acho que praticamente não vi quase nada dele posteriormente, mas o personagem dele é tão simpático, o caráter, a integridade, meio dramático também a parte que ele não quer herança dos pais, mas assim, né, de querer construir tudo por força própria, do zero, foi tão marcante que aquela era a imagem que eu guardei dele ao longo de todos esses anos, aquele ator simpático de A Proposta. E hoje a gente vê que realmente o que ele ofereceu no filme foi uma grande atuação. Eu sabia que ele devia ter ganho algum prêmio já na época, e eu não falo isso de escárnio, não. A atuação dele no filme é ótima, né? Da Sandra Bullock também. Mas olhando hoje, você consegue identificar que é realmente uma farsa, que aquele homem não é nada, não tem absolutamente nada do personagem dele, o Andrew. Porque ele se envolver, financiar as mentiras da esposa, simplesmente porque eles decidiram que eles queriam destruir a vida de outra pessoa, é monstruoso. Ela dizendo nos e-mails, eu deveria ter dirigido o filme sozinha. Meu Deus, não é possível que esses caras leram essas mensagens e engoliram essa. Não é possível, de verdade. Eu imagino que não tinha assim como ter uma ideia, nossa, essa mulher está inventando tudo. Mas não tem como negar a sensação de, sabe, isso aqui não parece certo. Porque eu já fui um diretor e eu não ia gostar de um ator querendo se intrometer no meu trabalho. Mas que a Blake é um ser humano desprezível, que vai ter um fim trágico. Inclusive, algumas das pessoas envolvidas nas mentiradas desse filme já estão sendo abaladas de uma forma ou de outra. Não todas. A gente sabe que o Brandon Sklenar talvez é o que tenha uma maior chance de se recuperar, porque ele foi comprado pela Blake, isso foi confirmado posteriormente, quando ele foi escalado para fazer o filme Empregada, pelo diretor Paul Feig, que produziu aquele outro filme lá da Blake, Um Simples Favor 2, que dirigiu inclusive o primeiro também. Eu trouxe o vídeo aqui, que a outra atriz, a Anna Kendrick, não conseguiu nem dizer uma coisa boa sobre a Blake na coletiva do filme. E aí o Brandon foi comprado, né, pela Blake, que prometeu para ele, não, vou conseguir um papel com o meu diretor, que é meu best. E aí ele foi escalado no filme Empregada. O filme Empregada eu já havia mencionado aqui, porque eu fiz uns 4 vídeos na época cobrindo a polêmica forçada que fizeram com a Sydney Sweeney. E o filme, para a revolta dos inimigos dela, se tornou um sucesso estrondoso e em poucos dias vai bater 300 milhões de dólares em bilheteria. E o Brandon é um personagem significativo no filme, pelo que eu pesquisei, e através do filme ele está tendo mais visibilidade agora. E como ele recuou do escândalo, porque ele foi perguntado em uma entrevista de que lado ele estava, se ele estava do lado da Blake ou do Justin, ele disse, não estou do lado de ninguém, porque anteriormente ele estava do lado da Blake. Então, eu não sei se foi orientação da assessoria, dos empresários, dos publicitários, ou se foi, talvez, um pouco de consciência do tipo, vou me afastar, né, porque já tá feio as mentiras da Blake, não dá mais para passar por cima. A outra atriz, a Jenny, até onde eu sei, as contas não chegaram, mas vão chegar, querida, porque eu não vou esquecer do teu rosto também. Não acredito em nada do depoimento dela, eu acho que essas mensagens foram todas fabricadas já junto com a Blake. Eles ajudaram ela com aluguel, apartamento, e ela vem fazendo essa facada, isso é incabível. E a própria Colleen Hoover se fazendo de sonsa, porque recentemente ela disse, eu não sei de que lado está a verdade, mas no começo eu estou totalmente do lado da Blake. Estamos fechadas, Blake. Aí agora, com o tempo passou, as evidências vieram, nem eu sei a verdade. E é claro que a senhorita Hoover tem mais problemas para se preocupar porque ela está enfrentando um câncer. Olha, a única coisa nesse conjunto de testemunhos que eu acho que, assim, que tem algum razoavelmente mérito é quando a garota testemunhou que ela não gostou que o Justin, né, que estava dirigindo, falou para o Alex, o ator que ia atuar com ela, que ele queria que eles se conhecessem muito bem, e aí deu uma piscada. Ok, realmente parece meio capcioso quando você fala isso para alguém. Mas, considerando a natureza que foi descrita sobre o Justin, de ser um diretor paz e amor, que quase ficava meditando no set, todo zen, não sei o quê, e não foi ele que disse, olha, eu quero te conhecer muito bem, deu uma piscadela, dá para considerar que, ou ele falou isso sem maldade, embora seja assim inadequado,
ou ele falou uma bobagem sem perceber, querendo dizer outra coisa, se aconteceu e se foi dito exatamente o que ela disse que ele falou. Que nós não temos certeza aqui, porque até mesmo quando o Justin espirrava, a Blake conseguia, né, mudar a história. Meu Deus, ele espirrou na minha direção. Foi com certeza para me ver sem roupa. Era praticamente desse nível o grau de acusações dela, né? Sem base e filtro algum. E esse é um ponto que deu para perceber ao longo do processo. Cada passo que ele dava era completamente distorcido. E nada do que a Isabela disse aqui é mérito para qualquer coisa no meu ponto de vista. Ela relatou de 3 microcircunstâncias que ela não gostou e que não é nada repreensível de forma alguma, porque é normal em um relacionamento de trabalho, até no relacionamento com outra pessoa, que em algum momento alguém faça algo que você não goste. E aí nós chegamos na Taylor Swift, que é possivelmente a mais desprezível aqui. A Taylor Swift, eu não sei se eu tenho todos os recursos necessários nesse momento para descrever como essa mulher é nojenta, é desprezível. A Taylor Swift é um monstro, é uma mentirosa, miserável, uma pessoa ruim, podre, imunda. Ela se vendeu a dignidade e não tem nenhum respeito próprio. E é uma mentirosa de marca maior. E você pode ser fã dela o tanto que for, não te condeno por isso, mas não tem como não dizer que essa mulher é mentirosa, porque ela é. Ela liberou aquela notinha na época, nunca tive nada a ver com esse filme, quase que disse, nunca nem ouvi falar. E agora você vê que ela estava em toda a armação do começo ao fim. Que bandida! Usando do poder gigantesco que ela tem para intimidar o rapaz que estava começando. Isso assim isso é abominável. E eu já disse para vocês que eu particularmente não gosto do Justin como artista, nem como pessoa, não gosto das ideias dele. Mas as ideias dele não são monstruosas, não são dignas de repúdio. São ideias que ele tem que eu não concordo, que são relativas à filosofia de vida dele. E aí cada um pode ter o que quiser nesse mundo livre de hoje. A questão é que ela se mostrou tão inescrupulosa de ir lá para intimidar e inventar um monte de mentiras, como a Blake contou depois da mensagem. É porque assim, né? A verdade sempre vai aparecer. Se não for pela boca das vítimas, às vezes é pelo próprio algoz. Você vê que a história já é toda errada. Que tipo de análise de roteiro eu peço para alguém fazer? Então tá rolando uma disputa. Aí eu peço para você analisar o meu roteiro, para você dizer que é melhor, sem você ver o roteiro do outro. Mas que tipo de análise é essa? É tipo eu chegar aqui para analisar um conflito em que eu só ouço um dos lados, trago um dos lados para vocês e defendo esse lado, sem mencionar qualquer coisa que o outro diga, tanto para confirmar ou refutar. E a forma como ela se refere a ele depois, o adjetivo, e na mensagem, o violininho dele, olha o nível dessa mulher. E eu até entendo, ela realmente tem razões para acreditar que ela é invencível, que ela é intocável, porque ela tem sei lá quantos milhões de seguidores por todo mundo, porque tudo que ela faz vende muito, porque ela tem adoradores, pessoas que com certeza venderiam o pulmão para ir num show dela, num evento dela. Ela é a pessoa mais ouvida, ela é a pessoa que mais vende, é a pessoa que tem a maior turnê do mundo, a cantora que tem mais Grammys. Ela tem tudo, só não tem caráter, só não tem dignidade, só não tem humanidade. O que ela fez ali com a Blake é uma das piores práticas de bullying que um ser humano pode fazer de um ser humano para outro ser humano. É uma cobra peçonhenta. Taylor, eu sei que de onde você está agora, do topo, da torre mais alta do universo, você se sente, tem muitos motivos para acreditar que é intocável, que é impenetrável, que ninguém mexe com você, que ninguém te derruba, que ninguém te alcança, que ninguém te ultrapassa. Mas eu te digo, querida, eu te digo, você não é a primeira a se achar a rainha do mundo antes de ser fatalmente derrubada. O que está acontecendo agora, eu tenho a impressão que é o prenúncio da queda. É possível que por essa e outras circunstâncias, porque só Deus sabe o que mais essa mulher fez aí nos bastidores, mas que pessoas ela não deve ter destruído para chegar onde chegou. Nós não sabemos quantas lágrimas a Taylor Swift já fez outras pessoas derramarem. Porque depois do que eu vi aqui, você vê que ela é capaz de tudo. Ela teve a coragem de mentir naquela época, aquela nota
mesmo com o processo judicial em andamento, ou seja, ela achou que as mensagens dela nunca viriam à tona. Vigarista. Isso aqui não é um erro, isso aqui é uma amostra de duas pessoas. De uma que olha para outra e diz, eu preciso derrubar alguém que está no meu caminho, e você tem todo o poder para fazer isso. E ela disse, não se preocupa, amiga, eu estou contigo. Taylor, mas eu quero ver quando a colheita bater na tua porta. Eu já vi circunstâncias que o dinheiro não poupou, que a fama não ajudou, que os seus milhares de seguidores na internet não vão poder fazer nada por você. E se eu fosse ela, eu ficaria preocupado. Porque as mentiras em torno desse caso não estão encobertas. De uma forma ou de outra, a verdade continua aparecendo. E aparece sem querer, como aconteceu sobre o Steiner, como ele conseguiu o papel no filme, porque o diretor confessou, por livre e espontânea vontade. Porque foi a Blake que me sugeriu. O outro, aquele Marrone, também conseguiu um papel no filme Empregada. E ele saiu em defesa da Blake numa fala absurda. Que quando eu fui fazer o filme com ela, Um Pequeno Favor 2, do diretor Paul Feig, o mesmo da Empregada, ele disse, eu senti que tinha alguma coisa errada e que ela tinha passado por muita coisa. Gente, foi assim, a declaração mais absurda. Em nenhum tribunal do mundo aceita isso. Ele não vai ser chamado para depor, porque não se pode testemunhar. Eu olhei para alguém e eu senti que essa pessoa passou por muitas coisas no outro filme, que foi gravado em outro lugar e que eu não estava presente. Ela estava desesperada para encontrar apoio. E aí, conseguiu um papel pro Marrone também, para ele dizer esse absurdo. Falta de vergonha na cara. Mas a consequência vem. E a Taylor Swift, pelo que eu andei pesquisando, se fez de vítima durante muitos anos, sempre culpando as outras pessoas pelo término de seus relacionamentos, por problemas comerciais. A culpa é sempre dos outros, nunca é minha. Mas agora a máscara caiu. E é só uma questão de tempo pra gente ver o que acontece. E eu prometo que quando acontecer, quando esse dia chegar, eu vou voltar aqui para narrar em detalhes a queda da Taylor Swift. Você está cansado, desanimado, sentindo que suas forças estão no limite? Eu te convido a ouvir a canção do meu livro, Não Desista. É uma música que é integrante desse suspense. Já está disponível aqui no YouTube, tem um link fixado no primeiro comentário. Também disponível em todas as plataformas digitais para você ouvir e sentir essa música dando um fôlego novo para que você enfrente um novo dia. No livro, o pesadelo está a um passo de distância, mas na música, tudo está a um passo de distância. Inclusive a resposta que você tanto espera. Espero que essa canção fale com você, transforme o seu dia, impulsionando a ir adiante e dar mais um passo. Não deixe de ouvir, não desista, e de conhecer meu livro Uma Dobra Meia-Noite. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site,
entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!